Pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença de todo mundo. Hoje a gente tem a alegria de receber a professora Emily Fortes, Emily Gomes Marciano Fortes, professora da Universidade Federal Fluminense aqui de Volta Redonda, está no ICES, né, da UF. A professora Emily, ela tem uma formação em Guará, na Unesp de Guaratinguetá, não é isso? E ela veio conversar um pouco com a gente hoje sobre estrelas de nêutrons em modelos alternativos de gravidade. Professor, deixa eu te perguntar, você prefere perguntas ao longo, perguntas no final? Porque você vai chegar, não pode interromper, não. Pode interromper? Pode. Então tá bem. O tempo é tempo, no princípio a gente não estipula tempo, eu acho que eu não deixei combinado com você tempo, então fica à vontade para poder contar a sua história e espero que a gente pelo menos consiga almoçar depois. Não, vamos. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, pessoal aqui, do departamento. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é resultado das pesquisas que eu fiz depois que eu saí do doutorado. O doutorado estava mais uma pegada mais de teoria de campos. E aí, em parceria com o professor do INPE, o professor José Carlos, não sei se vocês se conhecem, astrofísico, eu comecei a me aventurar por esses sistemas de gravitação alternativa e, especificamente, falar de objetos compactos. Então, a ideia é olhar para as estrelas de nêutrons do ponto de vista de outras teorias diferentes de relatividade geral. Então, como eu também não sabia, assim, se o pessoal, não sei se é física, aula de física, da área, e ela falou assim, pode ser um grupo mais heterogêneo, vamos dar uma introdução, assim, principalmente do pessoal também que não é da área de computação e tal. Então, em princípio, o que a gente sabe, né, que das teorias de Einstein, que a interação gravitacional ela é descrita através de uma descrição geométrica, né? A gente descreve a gravidade através de geometria. Então, os efeitos que a gente atribui para a força da gravidade, elas são devidas à deformação do espaço, não a uma força de longa distância, como a gente acreditava por Newton. Então, tudo que a gente analisa, desde gatos caindo, objetos caindo, os planetas orbitando, tudo quanto é coisa da parte do cosmos, de largas escalas, a gente desenvolve dessa forma, através da deformação do espaço. A questão que a gente quer discutir de princípio é quantas formas eu posso pegar essa gravitação, essa interação, e geometrizar. Como que eu posso fazer isso, olhar para ela de forma geométrica? Como que isso é feito? Só que antes disso, eu preciso responder por que é considerar outras alternativas já que a gente tem, né, relatividade geral. Então, na relatividade geral, a gravidade é identificada
curvatura ali de forma linear, fazer outros acoplamentos, e a gente pode mudar desse lado esquerdo também. Então são dois pontos, dois caminhos que a gente pode seguir para ter esses modelos alternativos. Então por isso que é interessante a gente adotar essas teorias diferentes. E aí o que acontece? Aqui eu vou colocar algumas coisas que a gente tem na literatura que mostram exemplos disso, como você muda esse lado esquerdo, que é o propósito de mudar o lado esquerdo lá das equações de Einstein. Então a gente tem, por exemplo, os modelos F de R, que seria, se você compara lá com a equação de Einstein-Hilbert, ao invés de a gente ter simplesmente um escalar superado por R aqui, a gente pensa, vou colocar um R quadrado, vou colocar um R ou outra coisa, enfim, você vai testando outros modelos com uma função mais geral de R. Obviamente, se esse cara retornar CR, né, você vai tomar os resultados de velocidade geral. A gente tem também a teoria TR paralela, que ao invés de você considerar uma função de R, aqui a gente tem funções de T, que eu vou explicar daqui a pouco mais ou menos o que é, mas aí você não tem mais a curvatura, você tem uma função de torção, e também tem os modelos de teoria teleparalela simétrica, que essa função que vai aparecer aqui, ela, na verdade, é uma função de um outro objeto, que a gente chama de geometricidade. Então, isso aqui é só para introduzir exemplos de quais são esses modelos alternativos que a gente tem, por exemplo, que mexe do lado esquerdo das equações de campo. E esses são modelos que são de diferentes descrições geométricas, né? E aí a gente vai falar, cai na seguinte questão. Existe uma coisa que a gente chama de trindade geométrica da gravidade, que são 3 formas equivalentes de descrever a geometria do espaço-tempo. Então, o que a gente precisa? Para descrever o espaço-tempo, nosso espaço-tempo curvo e ter essa questão da interação gravitacional, a gente precisa de um tensor métrico, que vai definir como que a gente calcula as distâncias no nosso espaço, e a conexão, que vai me dizer como que eu faço a derivada covariante, né, dos meus tensores. E tendo essas duas estruturas, eu posso definir outros objetos e encontrar ali as geometrias diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar a conexão, a parte antissimétrica dessa conexão, desse tensor, ele vai definir o que a gente chama de tensor de torção, que é esse tensor T aí, 3i. Só que quando a conexão, a gente diz que ela não é compatível com a métrica, o que acontece? Isso significa que a derivada covariante da métrica for diferente de zero, a gente vai ter um outro objeto não nulo, que é a não metricidade. Então a gente chama esse Q de não metricidade, e se essa derivada covariante da métrica não for zero, então a gente tem esse Q não nulo também. Então aqui são objetos, além do tensor de curvatura, outros objetos que a gente pode construir com a conexão, com o métrico, com esses objetos. Quando você tem esses dois objetos que eu falei aqui, que é a parte antissimétrica da conexão nula e a não metricidade nula, o que eu tenho? Eu tenho que a conexão é simétrica, obviamente, que a parte antissimétrica é nula, e eu digo que ela é compatível com a métrica, a métrica é compatível. E a gente chega na conexão positivista, que é a conexão que a gente aprende, né, em cálculo geral e tal, quando a gente chega na usual conexão, quando a gente estuda as equações de Einstein. Por outro lado, se você quiser encontrar uma conexão mais geral, que não necessariamente é essa daqui, né, que é bem específica, que é simétrica e compatível com a métrica, você vai ter uma conexão mais geral que tem um termo, que é o primeiro termo de Chaves, que é a própria conexão positiva, mas vai ter um termo também de contorção, um termo de deformação, que eles estão relacionados com quem? Com o tensor de torção e a luminosidade. Então, obviamente, quando esses caras forem zero, né, a gente recupera a permitividade. Mas, em geral, a gente pode ter uma conexão muito mais geral, né, muito mais ampla, que considera esses diferentes objetos. E a gente também pode calcular o tensor de curvatura de Riemann a partir da conexão que a gente tem. E aí a gente tem como definir e classificar alguns espaços-tempos diferentes. Então, a gente chama de espaço-tempo métrico quando aquele Q, que eu apresentei para vocês, ele é zero. Então, a gente diz que esse espaço-tempo é métrico. A conexão ela é compatível com a métrica, isso significa que a derivada covariante de μ é zero. Então, geometricamente, só para a gente ter uma ideia do que acontece, quando você
E aqui, entrando especificamente na aplicação que eu faço disso, é falar de estrelas compactas, de objetos compactos. Então, por que falar disso? Por que estrelas de nêutrons, né? É um assunto quente, né? Ultimamente, a gente tem muitos dados observacionais que trazem informações de estrelas de nêutrons, de coalescência e que vem com ondas gravitacionais. A gente tem o NICER, que traz muitos dados de estrelas de nêutrons. Então, a gente tem muito dado para estudar. Apesar de eu não ser focada em analisar dados, eu gosto de fazer a parte teórica e pegar um pouquinho disso, mas tem muita informação para ser entendida. A gente tem o LIGO, o Virgo, a gente tem os telescópios raio-x, né, o NICER. A gente tem muitos cenários que é importante estudar a parte da relatividade, né, tanto na cosmologia, analisar ondas gravitacionais, buracos negros, enfim. É um assunto muito atual. E aí tem um exemplo muito clássico, que é o evento GW 1914, que é uma detecção de ondas gravitacionais que a gente teve, que ela é devido à coalescência de dois objetos muito massivos, um sendo extremamente massivo, né, que é um buraco negro, por volta de 22 massas solares, e um outro objeto compacto por volta de 2,5, 2,6 massas solares. E a questão é que, beleza, o primeiro é um buraco negro, o segundo é uma dúvida, assim, porque ele é pesado para ser uma estrela de nêutrons, um pouquinho pesado, mas muito leve para ser um buraco negro. E por que a gente fala isso? Eu vou explicar daqui a pouco. A gente tem, teoricamente, alguns limites de massa. Então, assim, a relatividade não põe um limite para que uma estrela de nêutrons consiga manter o equilíbrio hidrostático e não colapsar. Então, assim, isso aqui para a relatividade é muito alto para ser uma estrela de nêutrons, mas também é muito baixo para ser um buraco negro. Então, é uma questão que precisa ser estudada. Aqui tem alguns resultados de pulsar, que também mostram a detecção de objetos muito massivos, acima de 2 massas solares. Começa a atingir ali o limite de 2 massas solares, já começa a ser um campo um pouquinho complicado para se descrever com relatividade geral. Então, aqui, né, com massas muito grandes. E aqui eu vou explicar por que isso é um problema, né? Então, a relatividade geral põe um limite na massa. A massa é um limite teórico. É realmente teórico. Quando você faz as contas, de alguma vez na vida dá para abrir essa conta aí, é bonito de ver que a gente consegue encontrar um limite realmente teórico que a teoria impõe para a gente por volta de 2 massas solares. Esse limite também não depende só da teoria, depende também da equação de estado que vocês estão usando, porque para estudar estrelas de nêutrons, a gente precisa de uma equação que relaciona densidade e pressão. Então, as duas coisas juntas, quando a gente faz as continhas ali, tem um tetinho ali de massa que a gente não pode passar. Escolher qual equação de estado que a gente vai usar também é uma questão muito complicada. Eu estou há alguns anos fazendo isso e não entendo muito dessas equações de estado, é um negócio bem complicado, porque é um resultado de física nuclear, de muita coisa envolvida. A gente só pega os resultados que o pessoal tem e usa, mas como chegar nessas equações é algo extremamente complicado. É um campo muito intenso de estudo aí. Beleza, então a gente precisa considerar candidatos diferentes das equações de estado, porque a gente tem muitas e não sabe muito bem a acurácia de cada uma delas. Tem vários candidatos aí, todo tempo sai essas equações, a gente não sabe quanto elas são fiéis à realidade. Então, o que acontece? Para a gente modelar essas estrelas de nêutrons, as massas que são, os limites de massas que são impostos, eles são devido à teoria que a gente está escolhendo e à equação de estado. Essas duas coisas impõem limite na massa da estrela de nêutrons. Então, para modelar uma estrela de nêutrons, a gente precisa testar diferentes teorias e diferentes equações de estado. E como a gente faz isso? Como eu modelo uma estrela de nêutrons? Eu escolho a teoria da gravidade que eu quero trabalhar e eu gero as equações de campo, as equações de movimento, que a gente chama de Thom-Oppenheim-Volkoff equations, então são TOV equations. Elas são equações que levam em consideração o equilíbrio hidrostático de um objeto esfericamente simétrico. Então você coloca lá no tensor Gemini, vou colocar isso aqui mais para frente, né, um fluido perfeito, escolhe a teoria da gravidade, calcula. Então você pega as equações de movimento que você obteve, juntamente, porque essas equações de movimento vai ter lá pressão, densidade, e você precisa dizer para essas equações qual a relação entre essa pressão e densidade, para falar que você está falando de uma estrela de nêutrons. E aí, como você faz isso, colocando uma equação de estado.
E aí você tem um modelo matemático para escrever a estrela de Newton. Basicamente essa é a ideia. E os modelos contorção, os modelos FTD, que foram os primeiros que eu trabalhei, depois eu trabalhei um pouquinho, tenho feito uns trabalhos com FTD. Diferente de relatividade geral e de FDR, que são as extensões da relatividade geral, aqui a gente trabalha com a tetrada, né? A gente não trabalha diretamente com a métrica, a gente trabalha com outro objeto, um objeto um pouquinho diferente, a gente chama de tetrada. Ela está relacionada com a métrica, de uma certa forma. E como eu quero descrever estrelas que são, né, esfericamente simétricas, eu parto de uma métrica esfericamente simétrica. Uma métrica mais geral, ele tem aquelas funções A e B. Importante notar isso A e B, porque ele vai aparecer, eles vão aparecer depois lá nas minhas contas. Né? Porque eu sabendo A e B, eu sei a estrutura ali do meu campo gravitacional, dessa estrela brilhante. E aí, nessas contas, a gente sempre precisa escolher uma tetrada. Isso aqui é objeto de muita discussão, muitos papers, porque sabe-se que essa escolha é muito importante. Dependendo da escolha que você faz, você pode ter problemas. Então, assim, tem muitos trabalhos discutindo a escolha dessas tetradas. Então, a ideia é escolher uma que não te dê problemas de invariância de Lorentz, tem várias coisas por trás, mas essa é aquilo. Uma pergunta, essas tetradas, a definição não tem uma definição única? Porque tem discussão. A geometria não fala para a gente que tetradas tem que escolher? Eu não entendi a sua pergunta, né? Se eu posso escolher outras, é isso? Ou porque a definição... Você comentou que tem uma discussão em cima desse cara, então pode... não pode ser. É como se fosse o seguinte, são escolhas de referenciais. É como se fosse, tem alguns livros que trazem assim, tetradas é um conjunto de 4 eixos no espaço-tempo que você determina um referencial para fazer suas contas. Só que isso pode ser um problema, porque às vezes você escolhe uma tetrada que te dá um referencial, na hora que você faz as contas, você perde a invariância de Lorentz. Então, existem tetradas diferentes, escolhas diferentes aqui, específicas, que você precisa trabalhar. E essa que é a grande discussão. Então, realmente ela não é definida unicamente. Você pode ter várias tetradas. A questão é que tem tetradas que são boas, que vão te dar uma teoria que não perde a invariância de Lorentz, e tetradas que são ruins. Nesse sentido. É quase uma escolha de calibre. Só que aí tá tudo bem, calibre, quando a gente fala de calibre, a gente pensa em outra coisa. É uma escolha diferencial. Mas a sua física não pode poderia depender disso. Não, então, aí que tá. Ou seja, é semelhante a uma escolha de calibre. Isso. Tem tetrada que você escolhe que faz o seu resultado depender daquilo e aí te dá problemas, no sentido de perder invariância de Lorentz. E tem como você mapear, tipo assim, você calculou um objeto. Uma transformação. Te leva de uma tetrada para outra tetrada. Também. Tem como você mapear a dependência do seu resultado, da sua escolha. Eu não sei, não é algo que o que eu faço? Eu sou Conquista usuária da tetrada. Eu vou lá, pego a tetrada, li os trabalhos, essa tetrada é boa, então essa é uma tetrada off-diagonal e ela é boa porque ela não tem problemas, ela não tem porque ele é campista e só mexe com isso, né? mas eu acho legal a questão, a pergunta é muito boa, mas não sei, deve ter gente que fez isso. Campistas de calibre, né? Eu acho que a primeira coisa, pelo menos quem vem de teoria de campos, mas mesmo na gravitação também, né? Mas quem vem de teoria de campos, escolha de calibre é um problema. Sim. A menos que você trabalhe na rede ou que você faça, sei lá, mas de um modo geral, escolha de calibre é um problema. Você vai fazer conta perturbativa, então necessariamente você vai fazer escolha de calibre. Sim. Mas esse E é muito semelhante, já que é uma escolha, como você está falando, de um referencial, a física não pode depender. Se você olha daqui, se você olha de lá. Mas é interessante, essa especificamente eles chamam de tetrada própria, que é como se fosse uma tetrada num referencial muito. Próprio. É um referencial privilegiado. Próprio. Isso, não é um referencial privilegiado. E aí você não tem esse problema. Então, só que até chegarem nessa discussão, tinha um monte de trabalho usando um monte de tetrada que não dava certo, não era muito boa. E não era claro isso nos resultados. Só que isso dava resultados não eram confiáveis, entendeu? Aí depois que fez essa discussão toda. Tanto que quando os primeiros papers que eu mandei para publicação, foi uma tristeza, teve um monte de gente falando, mas que tetrada você
zero, a gente tem que recuperar os resultados da velocidade geral. E aí aqui um exemplo das equações que aparecem. Essas equações não são bonitas, elas começam bem mais feias do que isso. Tô entendendo. Isso aí está simplificado, Tá simplificado. Não, Se você não quiser fazer isso mesmo, tá? Argumentar isso aqui também. isso aqui eu digo que isso aqui é a modelo das equações. Professor, vai cair na prova? Vai. Física 1, física 1. O que está me assustando lá no final tem potência menos 1, está no denominador. Tá no denominador. É isso aqui, o denominador. Denominador. Como Não é integrar? um polinômio. Frações parciais dá para Não dá pra quebrar. Então, essa equação da forma bonita, como eu disse pra vocês, dá muito trabalho para chegar nesse. Eu acho que o trabalho, 90% do trabalho que dá é para chegar aqui. Sim. Nessas equações. Você fez isso tudo na mão? Assim? Não, graças a Deus, Nossa Senhora do Rei, do Pai, mas enfim, não dá pra fazer na mão, não dá conta, porque é realmente muito termo. Mas tem coisas que a gente faz na mão, que às vezes nem o programa já dá muito conta de enxergar as manipulações que você tem que fazer, então você tem que olhar. Tem quando eu vou falar de FTQ, tem uma equação que a gente não estava conseguindo resolver, de jeito nenhum. E aí a gente enxergou que ela era como se fosse uma equação quadrática, num termo maior, e a gente resolveu com Bhaskara, tipo, a força, assim, a mão. Aí conseguimos, porque o Maple e o matemática não estavam conseguindo resolver. Então, assim, às vezes tem que fazer as coisas na mão, assim, não vai tanto não. E a gente também tem, além dessa, tem uma equação para A duas linhas. Se vocês lembram, esse A e B são aqueles A e B, são as funções métricas que aparecem na métrica. Tem também uma equação A duas linhas, mas é uma equação que não caberia nesse slide, e aí ela é um problema para trabalhar. E aí foi uma sacada interessante, que aí eu vou ter que dar o crédito para o Zé Carlos, nesse caso, porque eu não tem que usar essa A duas linhas, porque o que acontecia? A gente estava tentando resolver com ela e o programa apanhando, né? E aí ele lembrou que dava para usar a equação de conservação, e quando você usar ela, você simplesmente não precisa usar a outra A duas linhas. Isso facilitou muito a vida da gente. Como sempre, quando tem alguma coisa que é igual a zero, né? Ajuda. Isso é interessante. Eu acredito que muitas outras pessoas, né, foram por esse caminho e viram que era muito complicado. O que acontece? Tem muito trabalho que vai tentar fazer isso, aí chega nessa parte aqui, vê que é complicado, começa a tomar formas específicas lá pro B e pro A. Com alguns limites, alguns casos particulares. Isso, fala assim, o B tem essa cara. Quer dizer, aí tem vários trabalhos assim. A gente não fez essas aproximações, tá? Todos os termos ali. E eu não sei se tem um outro trabalho, o princípio até quando a gente publicou, que fazia dessa forma. E aí, o que eu faço com as equações, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema de equações diferenciais para resolver. Basicamente, um para pressão e um para B. Lógico, aí aparece os A's, a O no meio, um monte de coisa, mas é basicamente duas equações diferenciais. E a gente tem também uma equação para a massa da estrela. Que aqui está essa equação aqui, que é uma outra. Isso aqui abre um tema para um outro seminário inteiro. Eu tenho um artigo que a gente publicou, que é esse aqui, que é só falando de massa, porque é um problema em FGT como você calcula a massa. Porque a gente tem a questão de que no vácuo, fora da estrela, você não tem um Schwarzschild para FGT, para torção. Então, assim, isso aqui vem das equações de Einstein, que a gente usa para calcular a relatividade geral, e não necessariamente a gente pode usar essa mesma ideia para FGT. Então, assim, a gente usa isso daqui, mas depois eu vou mostrar outras formas de calcular a massa também. Então, a gente tem a teoria já bem desenvolvida das equações obtidas, e a gente precisa escolher a equação de estado, porque a gente emperrou, vamos relacionar essas duas coisas para diminuir, né, minhas variáveis ali. E aí tem duas formas de fazer isso, através de equações politrópicas, que são as equações carinhosamente amigáveis, né, uma P que se relaciona com o rho dessa forma, e elas são modelinhos que, apesar de serem bem simples, funcionam muito bem para a estrela de nêutrons. A gente sabe disso, elas funcionam bem. Então, a primeira coisa que a gente tenta é, vamos usar a politrópica e fazer as contas. Depois, ver o que está funcionando, ver o que está dando certo, a gente parte para equações realistas. Porque isso aqui são equações muito complicadas, na verdade são tabelas. Você pega lá do pessoal que desenvolve isso, são tabelas que estão te dando rho, P para vários pontos, e você tem que interpolar isso no programa. Então, não é uma equação fechadinha, então é um pouco mais complicado. E como que eu faço para resolver isso no
específica que eu escolhi. E aí substituir lá, já tem relação aqui com o IP, e eu faço o seguinte, eu construo um programa no Python que faz, escolhe uma densidade central, imagina o seguinte, vamos imaginar que é uma estrela que tem a tal densidade central, você fixa esse valorzinho ali. Ou seja, a densidade para R igual a Z. E aí você obtém, faz o cálculo da equação de estado, qual que é a pressão então central? Relacionando as coisas. Tem a pressão e a densidade ali no meio da estrela. E aí você escolhe isso, obtém a pressão central, seta lá as condições de contorno que você precisa, e aí você usa o integrador numérico, no caso a gente usou o disputa, para integrar isso numericamente, para achando massa e raio da estrela, né, vai achando o B, vai achando tudo da estrela, para cada conjuntinho de pontos, você vai fazendo isso até quando? Você vai fazendo isso até chegar na borda da estrela. Então lá, a gente vai conseguir achar o valor de N, o valor de P, o valor de Rho, o valor de B, para cada raio que você vai tomando, né? Você sai lá do centro da estrela e vai aumentando o raio, e vai aumentando esses valores. E até quando a gente faz isso? A gente vai continuando essa integração até a pressão dar zero. Quando a pressão dá zero, a gente entende que a gente chegou na borda da estrela. Então a estrela acabou. Chegou ali na borda da estrela, você vê lá quanto está o raio. Esse é o raio da estrela. Quanto que está a massa? Essa é a massa da estrela. Então escolhe a densidade central e integra até chegar na meia da estrela. É isso aí que eu falei. Então cada densidade central que eu escolher, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma massa e um raio de estrela. E aí, como que eu uso isso para ter resultados interessantes? Eu escolho vários tipos de rolos diferentes. Eu mudo agora, eu falo assim, vamos pensar uma outra estrela que começa com um rolo sempre diferente e faça a mesma conta. Aí você vê que o meu resultado é uma massa maior. Aí você guarda essa informação, beleza, se essa densidade central, eu consigo uma massa mais alta para essa estrela de neutro. Aí você faz isso para outro rolo. E você vai conseguindo construir um conjunto de pontos que mostra, para dadas densidades centrais diferentes, a minha massa máxima é essa, meu raio é esse, minha estrutura é essa. E aí eu consigo construir curvas do tipo massa versus raio, massa versus densidade. Essas curvas aqui são muito interessantes para olhar o seguinte. Para determinada teoria que eu estou usando, para determinada equação de estado, eu olho quanto que é a massa máxima que eu consigo. Variei tudo que eu pude no meu rolo central. E vejo que eu cheguei numa massa tanto, né? Uma massa máxima lá de 3 massas solares. Depois que eu variei mais, só veio massa menor que isso. Então, o máximo que eu atingi. Mas, por exemplo, eu mudo a minha equação de estado. E aí eu vejo que subiu um pouquinho mais. Ou eu mudo minha teoria. Eu vejo que subiu um pouquinho mais. Então, é esse tipo de análise que a gente faz. Então, aqui, um exemplo do que eu obtive. Aqui é o caso, né? Esse psi, lembra? É o coeficiente lá do t quadrado. Eu vario ele também, porque aí eu consigo testar diferentes modelos. Lembrando que psi igual a zero recupera GR, né? A velocidade geral. Então, essa curva preta, no meio, é o que a gente tem para a velocidade geral. Então, para essa equação de estado, que eu estou considerando uma politrópica desse tipo aqui, e olha para aquela curva. Aqui no livro das unidades, quando a gente trabalha com politrópico, a gente usa unidades geométricas e não é massa solar, quilômetro, nada disso. Quando eu for apresentar para a realística, vai ter massa solar, quilômetro, fica mais fácil de identificar. Mas o que importa aqui é a gente ver que a relatividade geral está aqui. Quando eu uso outros modelos, com psis, por exemplo, negativos, eu consigo atingir massas muito mais altas do que a relatividade geral com essa equação de estado. Só de mudar o modelo. Também tenho outros modelos, que é com psis positivos, que eu não consigo nem atingir a massa que a relatividade geral me dá. É óbvio, tem várias coisas que precisam ser discutidas aqui de estabilidade, outras coisas, mas em geral, você já percebe que ela permite, teoricamente, mais massas solares, com raios do mesmo tamanho. E os outros parâmetros estão livres? Como é que você mexe? Aqui o que está, para cada pontinho daqui, cada pontinho desse coisa, você tem uma densidade central. Então, por exemplo, um pontinho dessa curva aqui, eu considerei um rossê específico e atingi essa massa. Aqui é um outro rossê. Aqui é um outro rossê. E aí, cada rossê, ou seja, densidade central, vai mudar os seus outros parâmetros ali, né? A pressão central e as outras coisas. Parâmetro livre na sua teoria, então, tem o psi, que vai te mostrar qual é o modelo teórico gravitacional. Isso. E a densidade, que vai determinar o seu modelo teórico, o seu modelo de matéria, essa parte Isso, de a sua matéria. estrela. É basicamente esses dois parâmetros? Sim. É óbvio. Naquele. Como é que é o nome daquele H? Esqueci. A tetrada. Isso, a tetrada. A tetrada
Ele tem tem coisa lá. parâmetro livre, mas tem parâmetro Não. Ela definiu lá no começo e acabou. Você pode voltar lá e escolher outra entrada, fazer tudo de novo. Mas as equações não dão um pouco. E não tem parâmetro livre lá, não tem algum parâmetro. Não, tem uns parâmetros, tem um gama lá. Não lembro exatamente, mas ele tem a ver com essa escolha de eixos. Então, assim, é livre até. É livre assim, você escolheu um, pronto, acabou. tá bem. Exato. Agora aqui, livre é os específicos realmente e os rostos que eu estou mudando em cima dessa curva aqui. Você fez você amarrou um parâmetro do outro também. Né? Isso, porque a equação de estado dessa. Aí o que é ali? A equação de estado. Você pode mudar ela, tanto que no próximo slide provavelmente eu vou colocar uma outra equação de estado. Aí você mudou, a relação entre você e o P, ou Rho e P em qualquer parte da estrela. Muda tudo. Entendeu? E aqui, se vocês notarem, tem uma contínua nota sejada, tá vendo? Porque são duas formas diferentes de calcular a massa. Como eu disse para vocês, é um problema ainda aberto. Como que a gente calcula a massa em teoria de proporção. Aqui é a forma que a gente usa para relatividade geral mesmo, que a gente pode usar, mas não sabe que vai ter um desvio, a gente espera. E essa aqui é uma massa que a gente percebe que é melhor, porque é uma massa que você enxerga do infinito. Seria uma massa que você tem um observador lá no infinito e enxergaria devido à curvatura do espaço-tempo e falaria, essa massa eu estou vendo. Então a gente viu que essa massa aqui é mais confiável. Mas tá vendo? Ó, principalmente para esses aqui, a diferença é muito pequena de uma para outra. Aqui aumenta um pouco mais essa diferença. Mas existe essa diferença. Sim. Obrigada. Aí são modelos de torção, né? Você tá Só do modelo de torção. Isso, aquele T mais que si T quadrado. E por que esse zero? Porque você tem. Aqui esse quadro ele é digital, então. Não, porque depois a gente manda a conta. Eu já fiz isso antes de você. Nossa, eu achei que eu tinha estourado a terceira guerra mundial. Eu fiz isso antes, eles me contrataram. Ainda bem que vocês que pagam o salário, hein? Então, você tem uma coisa assim, f de t é um t, mais um si t quadrado. Se você põe isso igual a zero, você fica com um t. Isso aqui é o que a gente chama de teoria teleparalela. Teleparalela, a gente sabe que é totalmente equivalente à relatividade geral. Só usa torção, mas dá pra você reproduzir tudo igualzinho à relatividade geral. Você recuperar, né, depois... centrado, né? Isso. Exatamente. Aí depois com F de Q também tem a mesma ideia. Aqui é uma outra nota que mudou bastante, ó. Porque o que eu mudei? Por causa do estado. Daqui eu estava usando uma politrópica desse tipo aqui, um pouco quadrado, aqui é uma politrópica 3,5, então eu mudei o índice de abate. E aí já muda bem a cara. Nota de novo relatividade geral aqui. Essas daqui, que estão com psis negativos também, eu consigo máximos maiores, mas também elas estão formatando bem diferente. Provavelmente, quando a gente estudar estabilidade, que é algo que eu não estudei, a gente vai identificar alguma região que a partir dessa região é instável. Acontece isso. Só que, geralmente isso acontece, a relatividade geral também tem uma parte ali que é instável. Mas o que importa é o que a gente obtém antes disso. E aqui já dá para ver que a gente já parece ter massas mais altas do que a relatividade geral. Aqui é uma equação que eu coloco a compactificação da estrela. E aqui é interessante porque aqui tem a linha de limite teórico, né? Aqui, ó, M, isso aqui é igual a 4 nonos, é a linha de limite teórico que a relatividade geral impõe. Então, para a relatividade geral, teoricamente, isso aqui não pode ser ultrapassado, independente de equação estável. E a gente vê que com esses modelos, a gente facilmente ultrapassa essa linha. Aqui é mais interessante no sentido de que já são sequências que a gente obteve usando equações realistas. Então, aqui é com dados de física nuclear, né? Coisas muito mais palpáveis mesmo comparadas com dados observacionais. Então, a gente tem uma equação soft, uma equação científica, então são equações que levam em consideração estrelas mais moles, estrelas mais duras. Isso quer dizer se a estrela pode ser mais compactada ou não. Então, aqui é uma equação estável, aqui é outra equação estável. E a gente já percebe diferença para ela. Aqui a gente precisa de raios maiores, tá vendo? São equações de estado mais duras, então você não consegue compactificar tanto ela. Aqui
e de raios menores. Mas ainda assim, ó, a relatividade geral está aqui. E aqui em cima a gente consegue massas maiores. Ó. Nota o seguinte, aqui é 2 massas solares. Aí já está em unidade de massa solar. Já, aqui tá. Massa solar quilômetro. Nota o seguinte, relatividade geral, aqui ó, 2 massas solares, que é onde a gente começa o problema, né? Para poder descrever com relatividade geral. E aqui a gente já consegue passar bem. Nesse aqui mais ainda, nessa aqui. O que seria então um bom resultado? Isso para mim ainda não está claro. Aí você tem ali o resultado de relatividade geral, Certo. que tem problema de descrever muito bem nesse caso, para a estrela de Newton. E qual dessas curvas estaria mais próximo do... Sim, deixa eu colocar uma outra aqui que eu acho que Tá mais na bastante, frente? Não, todas dá pra valer, porque tem umas que são mais bonitinhas de ver. Aqui, ó, por exemplo, o que acontece? Aqui, essa curva aqui é relatividade geral. Ela me diz que se eu mudo a densidade central de uma estrela, eu vou obtendo massas máximas que essa estrela me permite, ok? Então aqui, para a relatividade geral, usando essa equação de estado, eu só consigo descrever estrelas de mais ou menos 2 massas solares, um pouquinho abaixo disso. Agora, se eu usar aquele meu modelo com que sim, ó o verdinho aqui, que sim igual a menos 0,5, então aquele que sim é menos 0,5, eu mudei só um tiquinho o meu modelo de relatividade e a minha massa já aumentou para mais de 2 massas solares. Então aqui são bons modelos nesse sentido, boas. Porque você tem observação de estrelas de nêutrons acima de 2 massas solares. Muitos pulsares, muitas estrelas de nêutrons. É bem frequente, é bem comum. Muito. Ultimamente está vindo muitos dados disso. Eu não sei se você vai mostrar mais pra frente, mas você tem um gráfico com os dados, se você sobrepõe essas curvas sobre os dados. Ah, tá. Não, que eu tenho uma curva do Neisser, que não sei se é o que você vai querer. Você me disse se é exatamente essa aqui. O que tem aqui é o seguinte. Aqui, por exemplo, essa linha amarela, aqui em massa solar, é a detecção de um pulsar. Tem aqui o nome, né? E a azul é um outro pulsar. Nota que as massas são maiores aqui, entre 2 e maiores que 2 massas solares. E aqui, essas linhas são as diferentes equações de estado. Então, a gente já percebe que, utilizando diferentes equações de estado, às vezes você consegue dar conta de descrever esse pulsar ou não. E isso já eliminou um monte de equação de estado. Então, imagina, por exemplo, a gente criou lá todo um trabalho de física nuclear e chegou nessa equação de estado aqui, SQN2. E ela não dá conta de explicar esses caras. Aí, às vezes, a gente descarta. Mas, às vezes, mudando a teoria, o modelo, ela vai dar conta de explicar isso. Então, às vezes, a gente pode estar ignorando equações de estado, né, com muita informação importante, porque a gente está usando um modelo que talvez não está dando conta de identificar isso. E eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, na cosmologia, a gente tem um problema muito sério, porque os dados já estão contaminados com a teoria. Entendeu? Por exemplo, para você obter talvez essa massa, a massa observacional, Isso você que eu tô falando, teve né? que introduzir alguma teoria antes, né? Para Essa é poder. uma boa pergunta que eu me fiz esses dias. Eu falei assim, o Neisser, né? Esse dado, eu não sei, mas o que esses dados? Será que eles não usam ali por trás da relatividade geral? Eu não sei, porque é um telescópio de raio-x. Eu não sei como que eles obtêm isso. Realmente não sei, mas eu me fiz essa pergunta esses dias. Eu falei assim, será que ele já não está ali impregnado disso? Porque às vezes os dados ele já está contaminado com alguma informação. Mas eu acho que se houver essa contaminação, eu acredito, tá? Porque eles devem pensar nisso, imagino eu. Ou não sei. Mas não deve ser uma contaminação que deva. Estou sendo muito otimista, né? Que não deva mudar tanto. Se eles estão dizendo que aquela. Tanto você viu que tem um intervalo, que eu falei, aquele objeto daquele evento é de 2,2 a 2,5, sei lá. Então eles colocam um intervalo ali grande, 0,3 massas solares. Isso é né, bastante coisa até. Quando você fala um buraco negro, precisa ser pouco, mas para uma estrela de nêutron isso é grande. E eles falam, o Neisser diz que se você entra no site do Neisser, eles falam que é uma precisão de 5%. Então eu acho que deve estar considerando essas coisas aí, esses 5%. É o que eu acho, mas eu não sei responder. Aqui já é outras curvas que eu já considerei um modelo um pouquinho mais geral. Aí ao invés de ter o 2 aqui, eu coloco um beta. Aí eu posso pegar cúbico, quarto, né, de ordem 5, em qualquer ordem que quiser. Aí aqui o que eu fiz? Eu escolhi. Deixa eu entender. Tá. Eu mantive o psi, eu fixei o psi, né, como 0,05. Nesse caso eu peguei o psi bem pequenininho e variei os betas.
Então, ó, variando os betas, acontece uma coisa muito bizarra, né? Quando você põe os betas diferentes. Mas já dá pra. Depois eu tenho um artigo que eu coloco uma tabelinha computando o que eu observei em geral. Aumento beta, beta par, beta ímpar, isso muda se o beta é par, se o beta é ímpar, como que é o comportamento dele. Então eu faço uma tabelinha reunindo esses resultados. Aqui o que eu fiz? Aqui eu já fiz o contrário. Eu fixei o beta aqui igual a 3 e fui mudando o si. Então fiz igual eu fiz no começo, só que ao invés de ter pagado, fiz um ter cubo. E aí para diferentes cis. O que acontece? Até o formato da curva muda, né? Então, é óbvio, é o que eu falei para vocês. Isso vai influenciar também na estabilidade. Mas já dá para ver que, pelo menos teoricamente, a gente tem limites muito mais altos do que a quantidade geral. Porque a quantidade geral está aqui. E aqui eu tenho modelos com cis. Aqui não, porque os cis que me dão massas maiores são cis positivos. Né? No outro eram cis negativos. Aqui não, cis negativos para mim não me dão muito resultado bom, porque eu só consigo massas menores. Os seus betas quadrados estão para cima e os negativos estão para baixo. Exato. Você fixou o beta em 3, desculpa, ele passa para baixo. Quando você fixou em 3, você começou por baixo. Isso, exatamente. E por isso que dá essa diferença, quando você pega expoente par e expoente nunca. Tá, mas aí, por exemplo, tem observação de estrelas de gelo com massas tão grandes assim? Tipo assim, não, se já deu com massa alta, então já seria bom, mas aí às vezes não tem observação, né? Não, porque assim, é aquilo que eu falei. Quando estuda estabilidade, tem um livro de buraco negro, de Shapiro e não lembro o outro, que ele fala muito dessa parte de estabilidade. Então, muito provavelmente, a partir de um certo ponto aqui, você descarta essa curva. Isso acontece na velocidade geral também. É que eu não estudei essa parte de estabilidade. Mas, então ela não é classe. Por exemplo, essa aqui está crescendo. Não significa que ela vai conseguir descrever massas de estrela de neve infinita, entende? Sim, porque daí já é outra coisa. Exatamente. Então, até porque a gente tem um limite para essa estrela de nêutron conseguir ser uma estrela de nêutron. Agora vai buraco negro. Então, sim, teve uma figura que eu pus a linha de buraco negro. Então, uma linha ali para fazer buraco negro. Então, tem isso também. Aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui é politrópico ainda. Coloquei T4. Tem a quarta aqui. Aí, de novo, como você disse, ó, os cis negativos que me dão massas maiores. Aí aqui, eu só vou passar mais rapidamente, porque é a mesma coisa que eu fiz para a FTP, eu fiz para modelos com não metricidade, que é aquela terceira da trindade lá. Se eu pegar uma F de Q igual a Q, eu tenho uma atividade geral. Aí o que eu faço? Eu pego o som, termino ali, Q quadrado, eu pulo, mesma coisa. E aí, só para vocês não me darem a estrutura, eu tenho esse escalar de não metricidade, que ele é uma combinação desses dois tensores aqui. Então aqui é o tensor de não metricidade. E esse aqui é um outro que a gente chama de superpotencial, vamos assim. O que importa é que esse cara é derivado da corrente do MEC. E o P é uma combinação desses Qs. Eu sei que se esse cara for exatamente Q, eu tenho a atividade geral. Ponto. E aí eu ponho então Q mais um psi quadrado. E aí se eu fizer psi igual a zero, eu recupero a atividade geral. Então essa aí é a cara da minha narração. E aí o que eu escolho primeiro? Justamente a mesma ideia que eu escolhi ali, só que agora com Q. Eu escolho com Q quadrado. Então, psi igual a zero eu recupero, que eu já conheço. Aqui são as equações de FT são muito mais simpáticas do que as de FT, são muito melhores para trabalhar. Aqui vem aquela questão que eu falei para vocês. Nota que sempre tem uma cara de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, porque veio justamente de resolver Bhaskaras aqui. Porque o computador não estava dando conta de resolver, e a gente identificou que tinha uma expressão ali na linha, mas era mais complicado que a gente na linha. Mas enfim, dava para entender um processo ali que dava para a gente escrever como uma equação de segundo grau. E aí aqui eu tenho lá duas linhas, também tenho a equação de observação, sisteminha igual ao outro, sisteminha. E também faço as integrações numéricas. Aqui eu já considerei uma coisa que eu não tinha considerado lá. Percebe que a linha começa a ficar pontilhada a partir de certo valor? Ali eu já sei que é estável. Eu não estudo todas as questões de estabilidade, não
descartar. Mas ainda assim, note que eu tenho bastante curva aqui, que eu tenho massas muito altas antes de ter isso. Essa aqui, por exemplo, já acontece uma coisa ruim, não sei se... na verdade não é ruim não, é porque essa aqui, a imagem está muito boa. Isso aqui tracejado é um tipo de forma diferente de calcular a massa, ó. Eu calculei a massa, não significa que ela é instável não. Aqui que é contínua, não sei se dá para chegar aqui, tracejado e contínuo na imagem. Então, essa curva aqui vermelha, ela funciona bem, usando uma forma específica para calcular a massa, e a partir daqui não serve. Essa daqui, ela está tracejada, não é porque ela não serve, não, ela não é pontilhada, é porque eu usei uma outra forma de calcular a massa, que é aquela discussão que eu falei para vocês. Tem algumas formas parecidas, mas que não são equivalentes de obter massa. O que é mais interessante para a gente é a massa que é obtida olhando do infinito. Tá? Essa aqui é com politrópica, aqui é com realista, essa aqui é uma equação de estado realístico, então aqui eu tenho a relatividade geral. A relatividade geral também tem os pontilhados, só que ela acontece para R's muito pequenos. Aqui nesse meu plot ela nem aparece. Então essa acontece mais antes, né? Então aqui eu tenho modelos que conseguem descrever massas bem maiores. Enfim, é isso. Aí as conclusões, né? A gente consegue modelar essas estrelas, né, que são os objetos compactos, usando esses modelos alternativos, assim como a gente faz com a FDR. Tem esses mesmos trabalhos na FDR, que é simplesmente pegar R, colocar quadrado, tem bastante trabalho assim também. E eu acho que o diferencial dos trabalhos que a gente teve foi que a gente não considerou nenhuma aproximação perturbativa. A gente usou, as equações são analíticas, né, completas. Não tem aproximação para B, não tem aproximação para A, nada daquilo. E tem muito trabalho que faz isso por causa das equações serem complicadas. É muito importante usar as equações realísticas, a gente começa a ter mais noção do que está acontecendo. E isso também possibilita, não é algo que a gente considerou ainda, não sei nem se é algo que a gente pretende fazer, mas isso permite a gente começar a olhar para as equações de estado e ver qual está mais de acordo com o que a gente quer. Porque às vezes uma equação de estado não consegue descrever as estrelas que a gente quer em nenhuma teoria. Aí começa a ficar um pouco complicado, né? Você mudou o objeto, você muda o modelo e ela ainda continua sendo muito abaixo do que você espera. Então dá para ir começar a descartar melhor essas equações. Em um resumo mais geral, né? Considerei esses dois tipos primeiro de modelos, que se os negativos, em geral, eles permitem massas mais altas, então são bons modelos quando tem esses negativos. Quando a gente tem valores positivos para o psi, a gente já tem os modelos mais restritivos na relatividade geral, então não é um bom resultado. Quando a compactação é baixa, a gente tem um desvio muito pouco da relatividade geral, então o desvio maior que você tem estrelas mais compactas. O resultado para esse caso mais geral aqui, aí eu separo par e ímpar, né? Quando o beta é par e o psi ele é positivo, ou outro caso, quando o beta é ímpar e o psi é negativo, as sequências elas ficam abaixo da relatividade geral. Agora, quando o B é par e o psi é negativo, ou o B é ímpar e o psi é positivo, a gente obtém modelos que permitem massas maiores do que a relatividade geral. E esse procedimento numérico a gente pode repetir para outros modelos alternativos, porque a ideia é a mesma. Você coloca lá, gera as equações de movimento bem no modelo e está fazendo ponto. O programa mesmo, entende? É só mudar ali as equações, colocar no Python as equações que estão diferentes e gerar. Então, esse fato de você ter observado, né, esses dois neutros com massa muito maior do que duas massas solares já eliminam vários candidatos à equação de estado, e a gente quer aliviar talvez isso considerando modelos alternativos para ver se realmente aquelas equações têm que ser descartadas ou não. Então é importante fazer essa análise de massa raio. E aqui estão alguns artigos que a gente publicou, né, sobre todos esses assuntos até hoje. Aqui eu coloquei o CNPq porque foi durante o meu pós-doc, né, muitos deles, então o CNPq foi o financiador, tem que agradecer, né? É isso aí, gente. Obrigada. Bom, alguma pergunta
E aí seria até interessante fazer Taxa de crescimento como assim? taxa de crescimento de estruturas, de galáxias. Olha, não, nunca nem pensei. Tem os núcleos de tal Sky Survey, que operou até pouco tempo. Ele tem um conjunto de dados muito grande disso. Então, Talvez seja. tem muita gente que usa esses dados para poder comparar teorias de gravidade. O caminho, às vezes, que eu sigo é sempre olhar primeiro o que o pessoal fez para a FGR, porque a FGR tem muita coisa. A FGR tem muito. FGR tem muita coisa. Aí a gente olha lá, a gente deve tentar fazer para esses modelos. Talvez para a FGR tem, eu não sei. Mas não pensei. Esse daí tem bastante para FGR, talvez. Aí pronto. Então, com certeza dá para fazer. Esse seria uma. Então dá para fazer. Se dá para FGR. Não sei se vai dar resultado bom, mas dá para tentar fazer. Aproveitando, é estranho. Você não vai fazer pergunta. Considerando que eu adoro derivados superiores, tem algum trabalho nisso com derivados superiores? Com certeza em FGR deve ter. Aproveitando, Em FGR deve ter. Em FGR eu acho que eu já vi alguma coisa. Deve ter, porque a FGR tem muita coisa. Tipo assim, por isso que eu nem falo, nem como é mais a FGR, cara. Até porque tem uma desvantagem muito grande da FGR. As equações são muito piores. Porque a FGR, o R depende com derivadas segundas da métrica, né? E aí suas equações de movimento ficam de ordem quártica. Agora, quando você pega a torção, é a primeira derivada só da integrada. Aí as equações ficam de segunda ordem. Então, assim, trabalhar com a FGR deve ser um inferno. Mas é o quê? Mas agora é o momento de mexer na relatividade geral, mexer em qualquer coisa, porque o lambda CDM está caindo por terra, né? Eu nem gosto de mexer naquele lado da equação lá, não. Tá com os dias contados o lambda CDM, não tá legal não. Os dados. Não, eu campo para publicar muito, só dá muito trabalho, FGR. Eu prefiro ficar aqui. Aí já faz uma colocação, não sei se você conhece. Assim, para mim, não ficou muito claro a comparação entre a f de t e f de q. Porque, por exemplo, beleza, o termo linear é equivalente a todos, f de e, f de t e f de q. Isso eu entendi. Agora, a partir de termos quadráticos, aí depois você coloca beta, né, mais um parâmetro ali da potência, eu estava esperando ver às vezes uma comparação lado a lado, ver qual dos dois e em qual momento eles diferem. É uma boa questão. Porque assim, historicamente, cronologicamente, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fiz tudo o FTT primeiro. E FTQ foi agora, tanto que o de FTQ ainda está para sair. Porque você feliz? Muito amor para você feliz. Estou pedindo para cá para mais pouco, ficar mais exemplo, então eu estou lá no archive e eu vou colocando. Já foi assim, ele falou, não, aceito, só coloca mais isso. Então assim, ainda nem sair. Então eu não tive ainda a oportunidade, talvez, de fazer. De análise de comparado. Por exemplo, para ver qual dos dois que parece ter. Realmente não parei para analisar isso. Próximo seminário, né? Aí, ó. Pois é, ano que vem, em fevereiro. Aí, ó, eu vou aproveitar o mesmo slide e crescendo. Olha, e eu vou botar do braço. Já botei, ela já sabe do caso. Mas. Porque aí tem a comparação óbvia, né? Tem tanto f de r quadrado, f de t quadrado, f de q quadrado. Talvez seria uma boa questão Porque fazer eles essa diferem, né? Sim. É porque nada garante, por exemplo, que vai ter uma ligação direta com t quadrado com t quadrado. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes você põe um t quadrado ali, porque se você nota, os cis que a gente usa é muito diferente. Tem um lá que eu uso 0.1. Aí o outro, para dar uma variação razoável ali, eu tenho que pôr 0.001. Então, não sei se essa comparação vai dar alguma coisa assim muito interessante, mas eu acho que é algo a se fazer. E por que, por exemplo, Se eu for turista, eu gosto dessa no café da manhã. Jantar hoje promete. por que no f de t
você não pode fazer aquela, vai descartar aquelas curvas que provavelmente têm instabilidade. Por que você não consegue tracejar lá, pontilhar? Não sei se eu entendi essa pergunta. Por exemplo, em FGT você mostrou que você consegue pontilhar o... FGT. Na verdade, eu consigo fazer isso com FGT também. Porque quando eu estava no FGT, eu tinha pensado nisso ainda. Mas esse pontilhado é você levar em consideração estabilidade. Isso, estabilidade. Aí a sua pergunta é por que algumas curvas não usam estabilidade? Não, por que em FGT ela não mostrou isso? Ah, tá. Porque eu não tinha feito ainda, não tinha pensado nisso, não tinha tido essa ideia. Mais coisa do próximo seminário. Aí, ó. Esses papers já estão complicados, não vou mexer, mas. Só manda eu trabalhar. Só manda Errata, definir lá no grupinho. Mais alguma pergunta com exceção dele? Gente, então vamos